Salve, salve, fiel! Sejam bem-vindos ao canal Voz Corintiana. Hoje o vídeo vai ser reagindo a um outro vídeo Por Onde Andrei, que conta a história do Disque Marcelinho. Você é do tempo do Disque Marcelinho? Vamos entender o que é isso. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta se você era do tempo do Disque Marcelinho e qual a importância para você do Marcelinho Carioca na história do Corinthians, tá? E o link do vídeo original do canal do Por Onde Andrei está aqui na descrição, então acesse e dá uma moral pro vídeo lá também. Então bora ver aí o que era esse Disque Marcelinho lá no finalzinho dos anos 90. Em janeiro de 1998, era isso que acontecia se você ligasse sua TV na Bandeirantes, em São Paulo. Este é o resultado parcial da promoção Disque Marcelinho Carioca. O Palmeiras está em quarto lugar com 7,4% das ligações. O Santos está em terceiro com 12%. O São Paulo em segundo com 38,2%, busca uma reação final. E o Corinthians está na liderança com 42,4% dos... Olha, em relação ao rival lá da Vila Sônia, tava mais apertado do que eu imaginava, hein? votos. Ligue, participe e concorra. Na minha cabeça era uma vantagem, assim, dos corintianos ligando muito maior do que esses dados aqui mostrados agora. 5 automóveis importados. Está chegando a hora de saber em que time o Marcelinho vai jogar. O Disque Marcelinho, um concurso interativo da Federação Paulista de Futebol, era atualizado diariamente com inserções na programação que davam o resultado parcial e te lembravam que você poderia ganhar carros importados se ligasse. O objetivo da campanha era decidir através do engajamento dos torcedores de São Paulo, onde o Marcelinho Carioca, recém-saído do Valência, iria jogar em 98. Era mais uma de várias ideias. Rapaz, essa camisa aí do Marcelinho, metade o porco e metade o Coringão, é raridade, hein? Da Federação Paulista para criar coisas novas no Brasil, que o espírito do tempo era meio esse mesmo e que suscitava críticas. O jornalista José Trajano, por exemplo, que classificou a campanha como uma maneira perversa de tirar dinheiro fácil do pobre trabalhador brasileiro. Se alguma história do anedotário do futebol brasileiro grita anos 90, é essa. Imagina que loucura assinar um contrato sem saber com que camisa você vai jogar no ano seguinte. Esse é um problema que, evidentemente, não existe aqui no nosso canal, porque é muito provável que estejamos usando camisas como essa da Insider, nossa parceira oficial. Essa aqui é uma bela... Em junho de 97, os emissários do Valência da Espanha desembarcaram em São Paulo, dispostos a levar Marcelinho Carioca pra lá. Ele queria ir, mas fazia jogo duro porque tinha negócios pra cuidar no Brasil. Estou pra lançar o meu CD-ROM, além de uma página na internet. O Marcelinho chegou ao Valência como parte dos esforços deles de montar um time em volta do seu grande craque, o Romário, que tinha se desentendido na Espanha, estava emprestado ao Flamengo, mas ia voltar na próxima temporada. E em todas as pesquisas desse canal, eu nunca vi as especulações para o retorno de um jogador começarem tão rápido. O Palmeiras ameaçava uma investida, mas ele negava e se dizia surpreso, porque nem tinha estreado oficialmente e já tinha até machucado o joelho. É difícil achar imagens do Marcelinho no Valência, porque ele realmente quase não jogou. Foram 6 partidas oficiais, além de alguns amistosos. Em outubro, 3 meses depois de chegar, ele via as chances de jogar a Copa de 98 diminuírem, enquanto pedia para ser resgatado. Como posso ir para a seleção na reserva do Valência? Como não sou da seleção brasileira, sou tratado como um jogador comum. Pô, eu cheguei na Espanha, ninguém sabia quem eu era. Aí, beleza, acabou o treino assim, eu fui pedir o Zubizarreta pra treinar falta. O Zubizarreta olhou pra mim. Tá no Barcelona hoje. Ele veio assim. Em outubro, 3 meses depois de chegar, ele via as chances de disputar a Copa de 98. Mas o Marcelinho não ter ido para a Copa de 98 é injustiça, hein? É injustiça. Evaporando enquanto pedia para ser resgatado. O Palmeiras foi o primeiro clube a se interessar, mas achou o preço de 12 milhões de dólares muito caro, como contou o repórter do Lance, Paulo Vinícius Coelho. Estamos vendendo o Marcelinho porque ele demonstrou claramente vontade de voltar ao Brasil. Esse era, aliás, outro clássico do Brasil dos anos 90. Jogadores brasileiros que iam para a Europa e ficavam desesperados para voltar assim que chegavam. A revista Placar fez um belo levantamento na reportagem A Volta dos que Não Foram. Paulo Nunes, que ficou 6 meses no Benfica, Edmundo na Fiorentina,
Argentina, Romário no Valência e o próprio Marcelinho Carioca. A Placar descreve o momento exato que o Marcelinho decidiu que precisava sair de lá. O técnico Valdano caiu. O novo treinador, o italiano Claudio Ranieri, reuniu o time e avisou: eu não gosto de jogadores técnicos demais, prefiro os fortes de pegada. A reação do Romário, do alto de ser 1,68 m a Marcelinho, chuteira número 35,5, foi profética. É peixe. Estamos fodidos. Isso foi em outubro de 1997, a data que o Marcelinho começou a pedir publicamente para voltar. Em dezembro, o Marcelinho veio ao Brasil e confirmou que já tinha uma autorização do Valência para procurar um novo clube. O Corinthians e o Flamengo já tinham quase anunciado ele e voltado atrás. E o Palmeiras? Só para situar, o Marcelinho chegou ao Corinthians em dezembro de 93, após o Campeonato Brasileiro, né? Aí ele fica 94, 95, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. 96, aí em 97 ele arrebenta no time da Excel lá com Túlio, Mirandinha, Donizete, né? Ganhou de 5-2 o time da Parmalat no Paulistão de 97. Foi campeão paulista, aí depois aí de 3 anos e meio no Coringão, ele foi para a Espanha. Ficou lá 3, 4 meses e queria voltar ao Brasil. O Corinthians, né, aquela viradinha de ano, estava já com o aporte do começo do que foi a Hicks Mills, né? Mas ainda não tinha dinheiro para bancar esse valor aí, pedido pelo Valência, pelo Marcelinho. Observava de longe. Às vésperas do Natal, Marcelinho finalmente se livrou do Valência. A gente já sabia que ele ia sair, que tinha sido comprado por alguém, mas ninguém sabia por quem. Era uma negociação no mínimo inusitada. Ele tinha sido comprado por um pool de empresas para ser cedido a algum clube paulista em 1998. Vocês saberão no dia 7 ou 8 de janeiro. Será uma grande surpresa. Quis muito voltar ao Corinthians, mas eles não se interessaram e nem me procuraram para conversar. Segundo o empresário do Marcelinho, o esquema que estava trazendo ele não tinha nenhuma relação com o Ligue 0900 da Federação Paulista, que comprará um jogador e fará os torcedores escolherem o seu destino com ligações telefônicas. O presidente Eduardo José Fará disse que o tal atleta já está contratado. 1998 era o 10º ano de Eduardo José Fará na presidência da Federação Paulista, cargo que ele ocuparia até 2003. Atenção, Fará! Os gaviões jamais acabará. Foi uma gestão marcada, filha da... por um monte de novidades. No Paulistão de 95, eles ensaiaram até colocar um cartão azul, mas a FIFA acabou vetando. Em 2000, o Campeonato Paulista colocou 2 árbitros por jogo, cada um apitando metade do campo. Alfredo Lamb, que não é tria quarteto, Alfredo Lamb e Wilson Honorato são os 2 árbitros. Essa ideia também não foi muito pra frente. A que marcou época mesmo foi a utilização de um spray para marcar o campo nas bolas paradas, que sobrevive até hoje. Esse dirigente afeito a inovações tinha uma missão: viabilizar. Uma vez a Federação Paulista ela testou no campeonato de aspirantes. Quem é que é do tempo do campeonato de aspirantes? Quando a bola saía pela linha lateral da linha da grande área para frente, né, naquele espaço imaginário, a falta era com o pé. E faltas também na linha imaginária ali da intermediária, perto da meia-lua para frente, eram faltas também colocadas na meia-lua para ser tiro livre direto. Também não foi para frente. A Federação Paulista nos anos 90, como o Andrei disse aí, era cheia de invenções. Realizar uma candidatura para a presidência da CBF em 2000. Ele precisava chamar a atenção de todo mundo e teve uma ideia que era a cara do Brasil de 98. Em 1997, o mundo parou para assistir uma das lutas de boxe mais famosas de todos os tempos. Talvez você já tenha ouvido falar de Mike Tyson contra Evander Holyfield. Seja porque você é fã de lutas, seja porque o Mike Tyson arrancou com a boca um pedaço da orelha do seu adversário e essa imagem bizarra rodou o mundo. Isso é uma loucura, A luta foi transmitida no Brasil pela TV Globo. E quem ligou a TV antes viu uma extensa programação de aquecimento. O ponto alto foi quando a apresentadora do Cacete Planeta, Maria Paula, anunciou o vencedor de um sorteio que valia um carro. É isso aí. Se você acredita no Mike Tyson, ligue para 0977 mil. Se você acredita no Holyfield, 0900... Não lembrava dessas coisas não, hein? 77.001. Valendo essa linda cabine dupla da Toyota. Daqui a pouco eu volto. Valeu! Era o auge do fenômeno 0900 no Brasil.
eram campanhas de TV, geralmente envolvendo sorteios de prêmios ou brindes. Elas ficaram conhecidas como 0900 porque esse era o prefixo dos telefones para os quais você tinha que ligar para participar. Essa reportagem do jornal Globo foi feita depois dessa luta e explica como funcionava. Nos Estados Unidos, essa brincadeira movimenta aproximadamente 1 bilhão de ligações mensais. No Brasil, esse serviço ainda tem muito a ser explorado, afirma Marcelo Carvalho, diretor da TeleTV, empresa de telefonia que operacionaliza as promoções. Anos depois, esse Marcelo Carvalho ia ser um dos fundadores da Rede TV. As empresas... Marcelo Carvalho é um grandíssimo filho da... As que operavam o 0900 ganhavam dinheiro cobrando um valor extra por minuto de quem ligava. É por isso que a sua conta de telefone vinha tão cara quando você tentava ligar para esses joguinhos. E o motivo pelo qual eles te prendiam na linha o máximo de tempo. O jogo do Hugo era sensacional, hein? Eu queria tentar ligar, mas meu pai não deixava, porque era cara a ligação. Eu também queria ficar ligando para pedir o Marcelinho no Corinthians lá, né? Mas meu pai também não deixava, pelo mesmo motivo. Acho que era R$4 por ligação, acho, para pedir para voltar lá para o Marcelinho e para o Corinthians. Possível. Como sempre acontece em momentos em que a tecnologia e o capitalismo andam mais rápido que as leis, o 0900 se espalhou pelo Brasil igual água. Na sua opinião, quem será o campeão da Copa do Brasil? Ligando, você concorre a um Gol e um Mitsubishi. Cada ligação custa R$3. Realização, CBF. Estreia hoje na Manchete O Grande Júri, um debate ao vivo no qual o público dá o veredito, através de ligações telefônicas. 0900 783300 a favor e 0900 783301 contra. Sedução e informação por telefone. Oi, tudo bem? Você ligou para falar comigo ou para saber a cor da minha cueca? A mensagem bem-humorada que se ouve quando se liga para o Disque Gatos é de André Marques, o mocotó de Malhação. É um dos vários atores que optaram pelo Disque 0900. Nome pelo qual são conhecidos os serviços de audiotexto como mais um canal de comunicação com as fãs. Achei que seria bom para a minha imagem ter contato com as fãs por um outro meio, diz André, que entre outras revelações, conta que é louco por futebol e usa cuecas pretas e vermelhas, as cores do Flamengo, o seu time de coração. O Marcelinho tinha prometido que o mundo ia saber o seu destino no dia 8 de janeiro, coincidentemente, o dia de uma festa da Federação Paulista de Futebol. Eu voltei e o Fará falou assim, ó, pega já tua chuteira, pega tudo e já vem embora. Eu falei, não, peraí, vamos conversar primeiro. Eu pedi uma espécie de uma semana, aí eu falei, já vou descontar uma semana do salário. O salário era bonito. Ele falou, não, eu pago. Já quando eu desci no aeroporto internacional, já fui direto para a federação. Cheguei na federação para conversar com ele, e aí eu fiquei treinando, não voltei mais. Fiquei treinando em Atibaia durante um mês e, assim, toda semana tinha o sorteio. A imprensa já cravava um acerto com o São Paulo, mas foi pega de surpresa. Ele custa R$3. Marcelinho aparece hoje em festa da Federação Paulista, vestindo camiseta com os distintivos de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Entre eles, a frase "Vou jogar o Paulistão". O presidente Eduardo José Fará voltou ontem de Las Vegas e à tarde confirmou. É o misterioso empresário que comprou o craque por 7 milhões. A orientação era para o Marcelo despistar, até mentir. Ele fez tudo direitinho. A ideia era usar a moda do 0900 para arrecadar dinheiro e decidir em que clube de São Paulo o Marcelinho ia jogar. Quem vencesse ia receber o jogador de graça com salários pagos pela federação durante o Paulistão e depois ia ter que se virar no Campeonato Brasileiro. Faltava combinar com os clubes, que precisavam aceitar primeiro o Marcelinho e depois uma série de exigências em relação à exploração do uso de imagem dele pela federação, e com a justiça, que não sabia muito bem se isso tudo era legalizado ou não. O leilão por telefone era novidade, mas não era a primeira vez que a federação bancava jogadores nos times que disputavam os seus campeonatos. O Guarani, a Inter de Limeira e o Ituano tinham jogadores cujos salários eram pagos pela federação, que tinham o pensamento de que o importante era manter os campeonatos fortes. Mas comprar o passe mesmo, só o de atrações de bilheteria, como o Marcelinho. O Mauro Galvão e o Evair me interessam muito, planejou o ambicioso dirigente. Os clubes se pronunciaram, com opiniões diferentes. É claro que o Marcelinho interessa ao Corinthians, é um craque. O Santos continua no páreo e a partir de agora vamos aguardar e torcer para ficar com ele. Claro que queremos. É uma coisa que precisamos avaliar com a diretoria do Palmeiras. Como a nossa torcida é pequena, as chances seriam remotas. Mesmo assim, o Marcelinho não nos interessava. Você vê que naquela época, né, o Portuguesa tinha uma determinada relevância ainda. Acho que e o rival lá da Barra Funda, né? Nosso freguês desconversou porque ele sabia, né, que não iam ganhar, então, né, meio que desdenharam. O Disque Marcelinho começou oficialmente com
confiando nos advogados da Band que aquilo tudo estava mesmo dentro da lei. Enquanto as torcidas de São Paulo gastavam todo o dinheiro com a conta de telefone, o Marcelinho curtia as férias. Acompanhava o nascimento dos seus filhos gêmeos e estava inscrito para disputar a Copa do Mundo de futebol de areia. O Disque Marcelinho ganhava terreno, mas nem todo mundo aprovava a ideia inovadora da FPF. Aquela coluna do Trajano do começo do vídeo saiu no mesmo dia que a campanha começou. Muitos me consideram ultrapassado ou saudosista, avesso às jogadas de marketing. Engulo até aqueles shows de gosto duvidoso e sorteio de carros que são realizados antes das partidas. Mas o 0900 é outra enfermaria. Em outra coluna, mais pro fim da campanha, ele foi mais enfático. Chega de 0900. Até quando seremos obrigados a conviver com o maldito 0900? É uma coisa legal ou não? O Ministério Público acha que não é. As críticas do Trajano pareciam rabugice, mas faziam sentido. Enquanto as torcidas iam ligando, a campanha encontrava um monte de problemas judiciais. O início já tinha sido adiado antes, porque a FPF não encontrava uma fórmula jurídica para realizar a promoção. A proliferação desenfreada do 0900 no Brasil fez com que a justiça ficasse de olho nisso. Um porta-voz do Procon chamou os sorteios de blefe. Poderia até mesmo dizer que são um crime, porque a população é massificada pela propaganda e não tem informação suficiente sobre aquilo que está participando. Em julho de 98, a justiça acionou a Polícia Federal para proibir os concursos 0900, mas a batalha judicial se arrastou. Naquela reportagem do Globo de 97, o Marcelo Carvalho dizia que as emissoras não ganhavam dinheiro com as ligações, porque pela lei, só instituições de caridade podiam receber esse dinheiro. Quando a Folha de São Paulo noticiou a proibição do serviço, eles revelaram que montou-se um esquema controlado por empresas especializadas em serviços 0900 e pelas redes de TV, que repassavam menos de 5% da arrecadação para as entidades beneficentes. Aos trancos e barrancos, o Disque Marcelinho prosseguiu. Chegou a ser suspenso no dia 24 por uma liminar, mas foi em frente até o final. Foram 14 dias de uma campanha inovadora, arrojada, interativa e que teve o final mais previsível de todos. Em 27 de janeiro, Marcelinho Carioca se reapresentou Vai, Corinthians! ao Corinthians, o grande vencedor do Disque Marcelinho, com 62% das ligações. Ao lado dele, dois outros reforços, o zagueiro paraguaio Gamarra e o meia Vampeta, que deram certo esse trio aí no Corinthians ou não? Marcelinho, né, voltando, e o velho Vamp e o Gamarra. vinha do PSV da Holanda. Para o Corinthians, foi um sucesso. O Marcelinho chegou para aumentar a sua idolatria e empilhar títulos. Para a federação, nem tanto. Eles estimavam arrecadar 5 milhões de dólares e conseguiram 1.700.000. O Marcelinho tinha custado 7, então o Corinthians teve que chegar junto e dar uma moral. Quem quer rir, tem que fazer rir. Vamos pagar essa quantia para a federação. O importante é que o Marcelinho está de volta ao Corinthians. Ê, Coringão, hein? Sempre fazendo excelentes negócios. Disse o presidente Alberto do Alibe. E eu torcendo ali, o Coringão chegando no Santos ali, São Paulo e tal. E eu falei, deixa o Palmeiras lá embaixo, com todo respeito à sociedade do Palmeiras, mas não dá, porque a história, ela foi construída no Coringão, né? Marcelinho, dali, bateu! Marcelinho foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 98. Ele é sensacional, seu Bobô! Luciano, esse filme é antigo, né? Nós já vimos várias vezes e vamos ver várias vezes ainda nesse campeonato. Se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos crescendo e você deve ter percebido que o canal deu uma engrenada nos últimos meses, graças aos nossos parceiros. Isso aí, se inscrevam lá no canal do Por Onde Andrei, do Andrei Rai. Excelente conteúdo. Mas e aí, conta aí. Qual é o nível de idolatria que você tem pelo Marcelinho Carioca? E dentre os top 10 jogadores da nossa história, o Marcelinho está nesse top 10 para você? Em qual número? Comenta aí. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, fica ligado, que outro vídeo pode aparecer a qualquer hora aqui na nossa programação. Vai, Corinthians!